Uma mão desesperada tenta alcançar um brilho forte enquanto o cara acorda olhando para um teto totalmente estranho. Aquele sonho clássico de reencarnar em um mundo de fantasia finalmente virou realidade para ele. Esse viciado em jogos passou a vida inteira digitando sem parar só para analisar cada detalhe do seu livro favorito. O cara escrevia milhares de palavras por dia e decorou todo o mapa de relações e a história daquele mundo. Ele guardou na mente brilhante a localização de cada item escondido e artefato lendário do jogo. As análises obsessivas dele foram tão intensas que o autor desistiu da obra e ele acabou banido de todas as comunidades. Mas essa loucura sem limites acabou gerando um milagre que puxou o garoto para dentro da própria história. Do nada o rapaz se vê morando em uma vila medieval super pacata. Ele reencarnou no corpo de uma criança de 5 anos e a primeira coisa que tentou fazer foi abrir os status do sistema. Com todo o drama do mundo, ele faz uma pose imponente e manda a tela de status carregar na sua frente. Um silêncio constrangedor toma conta do quarto porque simplesmente nada acontece. Ele percebe que não tem nenhuma trapaça de sistema, mas nem liga porque a sua memória vai ser a sua maior arma. Logo na primeira semana nesse corpo, o garoto ambicioso já decide planejar as bases do seu futuro império. Agora, com o nome de Ivan, ele descobre que seus pais são camponeses analfabetos que nem sabem o nome do próprio país. A ideia genial de inventar sabonete dá muito errado e causa uma explosão gigante que rende uma bela surra de chinelo da mãe dele. Com pouco mais de um mês nessa nova vida, o garotinho acha um jornal voando na rua enquanto faz compras na vila. Ver um texto impresso faz ele notar que aquela sociedade é bem mais avançada do que a era primitiva que ele imaginava. Passam meses até que ele finalmente descobre o nome real daquele reino e quem manda em tudo por lá. Na mesma hora ele descarta todas as teorias sobre qual livro estava porque a verdade sobre o seu destino é chocante. Perdido em um reino totalmente desconhecido, Ivan tenta descobrir de qualquer jeito em qual gênero de história ele foi parar. No seu 4º ano nesse mundo, uma realidade assustadora surge quando monstros bizarros começam a ameaçar a região. Oficiais cruéis do exército destroem o sossego da vila ao arrastar o pai dele à força para a linha de frente da guerra. Essa despedida traumática mexe com a cabeça do garoto e faz a personalidade dele começar a mudar de um jeito sombrio. Chegando ao 6º ano nessa vida, ele racha de trabalhar com a mãe para aprender todas as tarefas pesadas da fazenda. Aos 12 anos, o menino usa cada segundo livre para decifrar os caracteres bizarros do alfabeto desse mundo de fantasia. A tragédia bate na porta aos 14 anos quando uma carta oficial atrasada revela que o pai dele morreu faz 2 anos. Ivan tenta entender como esse mundo doido que mistura magia e tecnologia avançada consegue funcionar. O choro desesperado da mãe dele interrompe seus pensamentos enquanto ela desaba de tanta tristeza no chão. Decidido a proteger a única família que lhe restou, o jovem corajoso resolve se alistar no exército logo no dia seguinte. O garoto entrega sua liberdade ao governo e manda todas as suas 15 moedas de cobre direto para a mãe dele. A culpa pesada por ter roubado o corpo do filho de verdade faz ele querer sustentar aquela mulher de qualquer jeito. 4 anos de um serviço militar violento revelam que o rapaz tem um talento absurdo e natural para porradaria. Depois de fazer milagres no campo de batalha sangrento, ele deixa de ser um recruta qualquer e vira um soldado oficial. Só que quando as defesas caem em meio ao fogo, um herói lendário surge do nada, caindo direto na zona de combate. Nesse momento, Ivan finalmente se toca de que está preso dentro de uma história clássica de RPG com heróis e tudo mais. Mas a presença desses heróis famosos não impede que a sua própria linha de defesa seja massacrada por monstros selvagens. Décadas de guerra violenta se passam antes que o grupo de heróis consiga finalmente derrotar o exército das trevas. Por causa dos seus feitos bizarros em combate, Ivan ganha o direito de lutar bem ao lado dos guerreiros mais lendários. Ele entra para uma divisão de elite secreta que tem a missão de caçar e eliminar cada monstro que sobrou nas sombras. Durante 2 anos infernais, Ivan funciona como uma arma humana para limpar a bagunça que sobrou daquela guerra. Quando ele completa 30 anos, a Grande Guerra finalmente acaba com os heróis derrotando o temível Rei Demônio. Usando sua farda oficial, Ivan espera em silêncio o momento de voltar para casa enquanto a multidão comemora a vitória. Só que 2 anos se passam após a vitória e nada acontece porque o jogo simplesmente se recusa a terminar. Aquela unidade secreta de extermínio vai sendo desfeita aos poucos até sobrar quase ninguém do grupo original.
Percebendo que os superiores querem que eles desapareçam, Ivan aceita uma última missão suicida sem pensar duas vezes. O guerreiro pede baixa do exército na esperança de que esse epílogo infinito finalmente chegue ao fim de uma vez por todas. Aos 34 anos de idade, uma década após a morte de sua mãe, ele volta para casa e encontra o lugar vazio. Procurando um novo rumo na vida, o veterano abre um orfanato perto da capital para cuidar das crianças que perderam tudo na guerra. Mas mesmo com o barulho da criançada correndo pelo orfanato, sente Basiliça, as letrinhas dos créditos finais nunca aparecem. Sentado no seu escritório silencioso, Ivan escreve sobre a falta que sente da comunidade de internet que deixou no mundo real. Já se passaram 4 anos desde a queda do Rei Demônio e ele começa a achar que vai ficar preso ali para sempre. Ivan está de boa na sua sala de estudos quando um barulho estranho quebra aquele silêncio pesado. Os instintos lendários do cara logo identificam o barulho de couro raspando e o cheiro forte de pólvora no ar. Com uma precisão mortal, o soldado veterano saca sua arma bem na hora em que a porta do escritório rende devagar. Mas em vez de um assassino perigoso, quem entra é um jovem soldado conhecido prestando continência, todo animado para o antigo chefe. O capitão Durão não baixa a guarda por nada e exige friamente que o invasor aprenda a bater na porta antes de entrar. Guardando seu machado, o veterano cansado manda o visitante inesperado ir direto ao assunto sem enrolação. Dmitri estende um envelope lacrado que veio direto do Palácio Imperial. Sentando na cadeira, o visitante insiste para que o aposentado desconfiado abra logo aquela mensagem da realeza. Um pressentimento ruim toma conta dele, porque a famosa princesa de sangue e ferro nunca mandaria uma cartinha simpática do nada. O clima fica tenso quando o mensageiro conta que uma treta política gigante está destruindo o governo militar por dentro. Para piorar, o herdeiro do trono está planejando fatiar o país inteiro em 5 partes para vender tudo para fora. Enquanto o mapa mostra a divisão política, o rei continua calado sem mover um dedo para impedir. Dmitri conta que uma escola de elite super importante foi fundada bem no meio de toda essa confusão. Essa instituição lendária se chama Universidade Saint-Yans e acabou de recrutar uma galera de peso. A primeira da lista é Isabelle, a filha superpoderosa do lendário herói Maximilian. Junto com ela estão Oscar, que é filho de um grande cavaleiro, e Elfier, a filha de um arquimago. A lista ainda tem o herdeiro dos guerreiros berserqueres Iedus e a ágil discípula de assassino chamada Lúcia. Para deixar tudo ainda mais insano, a lendária Santa Patrícia assumiu o cargo de chefe de departamento por lá. Como a idade não importa, os jovens talentos mais promissores do mundo todo estão correndo para conseguir uma vaga. Dmitri alerta que se qualquer um desses garotos importantes sofrer um arranhão, isso pode começar uma guerra mundial. Entendendo o tamanho do problema, Ivan pergunta na lata qual vai ser a sua missão no meio desse rolo todo. O pedido é simples: cuidar dessas crianças lendárias por 3 anos sem deixar que nada aconteça com elas. Ivan não consegue acreditar em como esse mundo do pós-guerra virou uma bagunça cheia de esquemas complicados. Em vez de curtir sua aposentadoria tranquila, o cara agora tem que lidar com politicagem em um cenário escolar de alto risco. De repente, uma ficha cai na cabeça do veterano e os olhos dele brilham com o susto que ele leva. Ele se lembra de um detalhe crucial da história do jogo que muda completamente o sentido dessa missão. Ivan bate as mãos na mesa sem conseguir acreditar e uma aura vermelha de pura pressão explode do seu corpo. Ele solta um xingamento pesado enquanto a mesa de madeira maciça começa a rachar com a sua força bruta. O veterano descobre chocado que seus 30 anos de guerra sangrenta foram apenas o prólogo de uma historinha escolar. Dmitri treme de medo enquanto o veterano bizarro emana uma energia assustadora que toma conta de todo o cômodo. Décadas de sofrimento nas trincheiras passam pela mente dele enquanto ele tenta aceitar essa reviravolta ridícula. O soco dele atravessa a madeira da mesa e uma determinação gelada começa a surgir no peito do guerreiro. Dando um sorriso meio ranzinza, ele decide que vai empurrar esse mundo doido até o final verdadeiro, custe o que custar. Ele aceita a missão do palácio, prometendo achar uma saída para voltar à sua antiga vida como Qin Sanvou. Mientras isso, uma carta muito elegante em cima da mesa se direciona a ele usando seu codinome de Guerra Vanka. O texto traz lembranças do passado, quando os dois ralaram juntos para reconstruir os jardins gigantes do palácio. Uma misteriosa princesa de cabelos prateados olha para o horizonte e avisa que um inverno rigoroso está chegando rápido. Com sua mão pálida e delicada, ela toca as folhas verdes, sentindo falta da companhia silenciosa do guerreiro.
Na carta da realeza deixa claro quanto a princesa sente falta do seu lenhador de confiança mais lendário. Ela promete pagar sua dívida triplicada ou até colocar a amizade deles em risco só para reencontrar o cara. Isolada em seu escritório escuro, ela jura que vai usar até as memórias deles como pagamento para ter ele de volta. Ivan termina de ler e entende que precisa proteger a garotada da escola se quiser voltar ao mundo real. Manter os filhos dos heróis vivos por 3 anos é a sua última passagem de volta para sua antiga realidade. O veterano pergunta quem vai ser o primeiro aluno a chegar e gela na hora ao escutar o nome do seu velho parceiro Einar. Relembra de Einar como um guerreiro insano que girava machados gigantes feito um completo maluco nos combates. A primeira estudante a caminho da escola é a filha desse guerreiro lendário apoiada por toda a agitação do seu reino. Em vez de carregar uma arma assustadora, a herdeira do Berserker traz uma capa gigante de instrumento musical nas costas. Exidis quer provar que todos estão errados estudando música clássica naquela faculdade famosa. Apenas 2 dias depois da sua grande despedida, o trem que levava a jovem herdeira descarrila em uma explosão de fogo. Ivan exige descobrir de onde vem essa certeza toda do Dmitri de que um trem vai ser atacado a qualquer momento. Com uma cara super séria, Dmitri responde que esse tipo de treta dramática é o feijão com arroz de qualquer história de escola de magia. Nesses mundos de fantasia, os heróis lendários sempre dão um cacete no Lorde das Trevas com a ajuda de vilões arrependidos. O soldado veterano tenta puxar pela memória os clichês daquela light novel que ele queimou 3 décadas atrás. Assim que pisa na estação da fronteira, Ivan já se prepara para o ataque super previsível ao trem dos estudantes. Olhando para o relógio bem às 9 horas, ele calcula o minuto exato em que o trem-alvo vai estacionar na plataforma. Aquela parada na fronteira é o alvo perfeito porque qualquer confusão ali vai desencadear uma guerra mundial num piscar de olhos. O soldado solitário se levanta totalmente focado e decide resolver essa treta sozinho sem pedir nenhum reforço oficial. Passando o olho na multidão, os instintos apelões dele logo encontram um viajante muito suspeito sentado no banco. Ivan percebe um vendedor todo tenso fumando numa plataforma completamente deserta, o que não faz o menor sentido. Ele chega de mansinho perto daquele suspeito no banco e pega o cara totalmente desprevenido. Encostando o cano frio da arma na cabeça do sujeito, o soldado veterano exige silêncio absoluto. Os vendedores disfarçados entram em pânico e começam a gritar, revelando que conseguem enxergar tudo mesmo na escuridão. Querendo testar o alvo mais uma vez, Ivan exige saber de que lado eles realmente estão nessa guerra. Ao ouvir apenas mentiras gaguejadas em vez do código correto, o veterano elimina a ameaça num piscar de olhos. Analisando aquela hesitação, ele percebe na hora que esses espiões amadores não têm a disciplina dos agentes reais de elite. Encurralados em pânico, os inimigos puxam as armas desesperadamente e gritam para abrir fogo. Se movendo como uma sombra, Ivan desvia facilmente da mira ruim deles, com os olhos brilhando com precisão mortal. Os atiradores amadores sacam as armas, mas são surpreendidos por um corte de aço veloz que rasga o corredor. Ivan ataca com uma velocidade assustadora e toma conta do campo de batalha num piscar de olhos. Seu olhar brilhante deixa claro que esses novatos ruins nunca enfrentaram uma lenda de verdade no campo de batalha. Gritando de dor, o espião ferido olha para cima e vê o soldado gigante avisando calmamente que ele vai morrer sangrando. Buscando respostas, o soldado veterano observa o espião aterrorizado implorar por piedade. Desesperado para se salvar, o espião tenta negociar entregando a cabeça do seu próprio capitão. Tremendo de medo, o prisioneiro começa a tagarelar sobre um trem que carrega barras de ouro valiosas em direção ao reino. Esperando ser poupado, o espião jura que não mentiu, mas Ivan percebe uma contradição gigantesca na hora. Com um último golpe rápido, o veterano avisa que aquela história de ser útil era a maior mentira de todas. Faltando apenas 7 minutos, o especialista em limpeza some rapidamente com todos os rastros de sangue daquele combate. A plataforma fica num silêncio absoluto 2 minutos antes de o trem-alvo estacionar. No coração do Palácio Real, o alto comando militar recebe a notícia de que Ivan previu todos os detalhes do ataque. Mesmo sem informantes secretos, nos últimos 4 anos o veterano lendário continua muitos passos à frente de todo mundo. Do seu escritório luxuoso, a princesa de ferro ordena que vigiem de perto cada passo que ele der. Ela se lembra da convicção dele enquanto o trem corre por cima de uma ponte congelada nas montanhas cobertas de neve.
Um inimigo invisível se prepara para apertar o detonador enquanto corre pela floresta congelada no meio do inverno. Dentro do vagão de passageiros, a filha ruiva do berserker lendário espera tranquilamente pelo início da sua nova vida. Esse ataque previsível ao trem não passa de um tutorial básico para testar as habilidades dos alunos da academia. Com um único clique no botão, o líder sem escrúpulos sela o destino daquele transporte real. Ivan deixa a explosão acontecer porque sabe que a jovem protagonista precisa desse teste para despertar seu verdadeiro potencial. O vilão ganancioso comemora rindo alto e manda seu bando de saqueadores revirar os destroços em chamas. Correndo no meio daquela nevasca congelante, o veterano se move para eliminar os cabeças por trás desse plano. Agindo pelas sombras, o mestre da limpeza mira sua arma com uma precisão totalmente cirúrgica e mortal. Em cima dos destroços pegando fogo, os ladrões comemoram e fazem planos para derreter todo o ouro roubado do Império. Um tiro de precisão rasga o ar congelante e acaba com a festa daqueles caras em um único segundo. Os bandidos entram em pânico com o barulho dos tiros, mostrando como eles são fracos de verdade. Eles olham aterrorizados para o soldado solitário parado ali na frente enquanto ele pergunta friamente pelo chefe deles. Desesperados, os bandidos apontam as armas e gritam para atirar com tudo naquele invasor. Ivan ativa sua percepção absurda e consegue prever facilmente a trajetória dos tiros das armas deles. O caminho de cada bala fica totalmente visível porque atiradores amadores não conseguem disfarçar a sede de sangue. Enquanto o grupo dos heróis evitava armas de fogo, a unidade de elite carregava pistolas por um motivo bem específico. Eles usavam balas comuns para testar o nível de força do inimigo na hora e eliminar rapidamente os mais fracos. Um bandido furioso corre para cima dele com uma espada, mas só dá de cara com o olhar gelado de um monstro de verdade. O chefe dos bandidos tenta acertar um golpe desesperado, mas as mãos firmes de uma lenda seguram seu braço na hora. Ivan solta um golpe devastador que arremessa o bandido direto contra o chão congelado, abrindo uma cratera. O líder caído geme de dor enquanto o veterano silencioso se aproxima devagar como uma sombra impossível de escapar. Sangrando, o bandido burro ameaça dizendo que vai lembrar do rosto dele, mas Ivan responde friamente que isso é um grande alívio. Percebendo que esse cara é o chefe do tutorial feito para o herói enfrentar, Ivan decide deixar ele vivo para a história andar. Sacando sua lâmina afiada, o veterano promete fazer ele conhecer a pior dor do mundo sem deixar nenhuma cicatriz sequer. Bem longe dali, no norte congelado, a filha brava de Einar avisa o pai de um jeito bem irritado para não ir atrás dela na escola. Exidus sai batendo o pé do salão da tribo com sua capa pesada de instrumento nas costas, deixando o rei berserker em choque. O rei gigante tem uma ideia totalmente sem noção e resolve reunir todo o seu exército de guerreiros para ir atrás dela. O rei Einar grita, mandando encontrarem um guarda secreto que consiga proteger a filha dele sem nunca ser descoberto. Esses guerreiros lendários já foram conquistadores sanguinários antes de se unirem sob a mesma bandeira de irmandade. Sabendo que a filha conhece o rosto de todos ali, o rei gigante pergunta quem tem coragem de ir atrás do trem correndo a pé. Essa galera, que é uma verdadeira força da natureza, é conhecida em todas as terras do norte como os carros de elite. Então o rei solta uma verdadeira bomba perguntando qual daqueles guerreiros brutos tem coragem de fazer uma prova escrita. Apavorados com a simples ideia de estudar, os berserkers lendários começam a suar frio e preferem encarar a morte de uma vez. Apenas uma alma corajosa chamada Mord Eriksson dá um passo à frente para aceitar esse terrível desafio de escola. Chorando de orgulho, o rei dá a ordem oficial para seu novo guerreiro estudante proteger a princesa com a própria vida. 2 meses antes de dar ruim, esse guerreiro lendário do norte se infiltra em segredo na escola mais famosa da região. Contra todas as expectativas, esse gigante bruto passa na prova de admissão com facilidade para entrar na área de educação física. É claro que a prova escrita dele é um desastre total, já que ele sofre para responder as perguntas mais básicas de todas. Os examinadores chiques ficam de queixo caído sem acreditar como aquele monstro cheio de músculos conseguiu passar de fase. Ele só consegue passar porque quebra todos os recordes de esportes da história da escola usando seu fôlego de monstro. Movido por pura lealdade, esse Oscar imparável corre atrás do trem por 2 dias inteiros sem parar nem por um segundo. Gritando no vento gelado, ele jura que vai acabar com qualquer bandido burro que ousar encostar na jovem princesa. Dentro do vagão capotado, a jovem princesa geme de dor enquanto tenta se levantar no meio de tanta poeira e destruição.
Se recuperando do tombo, ela percebe na hora que bandidos sem escrúpulos atacaram o transporte real dela. O pânico bate forte quando ela lembra que proibiu qualquer guarda real de ir atrás dela na escola. Procurando no meio daquela bagunça escura, ela finalmente acha a capa do seu precioso instrumento. Abraçando o violino gigante, ela respira aliviada vendo que o companheiro dela de música escapou inteiro daquele acidente feio. Mas um barulho assustador vindo do vagão quebrado acaba com o alívio dela rapidinho. A porta do vagão explode com um barulho ensurdecedor, fazendo a princesa dar um grito de pavor. Segurando firme o seu instrumento precioso, ela treme inteira, sentindo medo tomar conta do peito. Uma mão pesada segura a porta quebrada enquanto uma risada nojenta se espalha pelo vagão cheio de fumaça. Uns bandidos perigosos entram com sorrisos maldosos e já miram na garota que está ali sem defesa nenhuma. De volta aos trilhos, o chefe dos bandidos, todo quebrado, implora para o veterano acabar logo com o sofrimento dele. Pisando forte em cima dele com a bota, Ivan avisa com calma que hoje ele não vai ter o privilégio de morrer. Levantando seu machado sinistro, o mestre da limpeza se prepara para fazer uma cirurgia de campo bem dolorosa. Um grito de arrepiar os ossos ecoa pelo deserto congelado enquanto Ivan corta a carne do sujeito com precisão cirúrgica. Tirando do bolso um frasco brilhante com um líquido verde, o veterano nem liga para os gritos do cara pedindo arrego. A dor absurda daquela poção na ferida faz o ladrão berrar de agonia extrema. Os soldados de elite aprenderam rápido que a única coisa pior que o inimigo é a queimação terrível das poções de cura. Tendo sobrevivido a dezenas de batalhas, Ivan entende essa tortura dolorosa melhor do que qualquer um. Décadas atrás, num hospital de campanha, um Ivan bem mais novo implorava para os médicos arrancarem o braço dele em vez de usar aquilo. O soldado lendário berrava de desespero enquanto aquele tratamento sádico derretia todos os seus sentidos. Depois de aguentar esse pesadelo, Ivan jurou que nunca mais ia se machucar só para passar longe dessas poções malditas. Esse remédio dos infernos junta semanas de recuperação dolorosa em um único segundo de sofrimento absoluto. Ivan e seus companheiros de elite logo perceberam que esse efeito colateral assustador tinha uma utilidade bem mais sombria. Curando e interrogando os inimigos sem parar, eles criaram um método de tortura definitivo e o soro da verdade perfeito. Jogando aquele líquido verde, Ivan insiste que o chefe quebrado precisa sobreviver para cumprir seu papel de boss do tutorial. O capanga tá lá chorando e nem lembra quem mandou ele fazer a emboscada, o que prova que ele é só um fantoche sem cérebro nas mãos de outro. Na hora, o veterano saca que usaram um feitiço bizarro de controle mental para fritar os neurônios do prisioneiro. De repente, o Ivan sente um perigo mortal vindo na direção dele, como se uma mira estivesse travada na sua cabeça. Olhando para aquele rastro brilhante de fogo, o mestre da limpeza calcula direitinho de onde vem o próximo ataque destruidor. Um projétil gigantesco rasga o ar congelante vindo reto na direção dele com toda a intenção de esmagar a cara do nosso herói. Aquele ataque monstruoso destrói o chão inteiro enquanto o veterano desvia de boa com uma agilidade impressionante. O Ivan percebe na hora que as armas normais dele não vão fazer nem cócegas em um monstro colossal desse tamanho. Começa a cair uma chuva sem fim de pedregulhos gigantescos com força suficiente para destruir montanhas inteiras. Várias explosões detonam a neve ao redor, mas o lendário especialista em limpeza sai do meio da fumaça sem nenhum arranhão. O Ivan saca que esse inimigo misterioso sabe esconder muito bem a sua sede de sangue e exige que ele apareça logo. Passos pesados começam a ecoar pelo gelo e um guerreiro gigante com uma aura vermelha bizarra surge nos trilhos. O Brutamontes encara o veterano com um ódio mortal, acusando ele de ter machucado seu querido sobrinho. Olhando para o refém todo ensanguentado, Ivan percebe que acabou confundindo quem era o verdadeiro chefe desse tutorial. O mestre da limpeza puxa seus machados duplos de batalha pronto para encarar de frente o verdadeiro líder dessa gangue. Tomado pela raiva, o gigante manda um golpe violento que racha o chão congelado ao meio com uma facilidade assustadora. O chefe dos bandidos fica chocado com a velocidade do adversário e não consegue acertar um golpe decente no veterano. Enquanto o som das armas batendo ecoa pelo Vale Nevado, Ivan começa a desconfiar que errou as contas para esse tutorial. A cada ataque pesado que recebe, o especialista em limpeza tem certeza de que há alguém muito forte controlando tudo por trás. Faíscas voam para todo lado com as armas lendárias colidindo em um combate insano de pura força bruta. De repente, o Ivan se toca de que o grande protagonista desse mundo continua preso dentro daquele trem destruído.
O guerreiro gigante solta um rugido de puro desespero querendo salvar a sua sobrinha querida daquela tragédia iminente. No meio dos destroços, os saqueadores cercam a princesa indefesa com sorrisos maldosos no rosto. Do nada, um golpe violento quebra a mandíbula de um dos ladrões folgados e a jovem princesa mostra que não é nenhuma coitada. Ela usa seu instrumento pesado como se fosse um porrete mortal e manda os agressores voando pelos ares na mesma hora. Chorando de raiva, ela começa a gritar com os capangas por terem arranhado seu violino precioso. Esses bandidos idiotas esqueceram que ela carrega o sangue do lendário retalhador do norte nas veias. Triste pelo seu companheiro de madeira quebrado, ela se prepara para fazer um verdadeiro massacre com o resto dos ladrões. Os bandidos, morrendo de medo, começam a gritar desesperados, mandando todo mundo fugir dali o mais rápido possível. A jovem princesa gira aquele instrumento pesado igual a um martelo de guerra gigante para esmagar os inimigos. É nesse exato momento que a estudante de música mais perigosa do planeta é solta no campo de batalha. Gritos desesperados ecoam pelo vagão destruído enquanto Ivan observa toda aquela confusão de longe. Um de nossos bandidos voa de cabeça para baixo pelo céu depois de levar uma pancada monstruosa da princesa. Os ladrões fogem gritando que aquela garota é completamente maluca e os dois guerreiros lendários param a luta na hora. De repente, o gigante do norte entra em pânico e começa a gritar perguntando se a sua princesa querida está bem. O Ivan percebe na hora que o refém que ele estava torturando nunca foi a jovem princesa que ele devia proteger. Pelo clichê das histórias desse mundo, um assalto a trem sempre significa que uma ajuda muito forte vai aparecer do nada. Achando que o limpador veterano é um vilão, o guerreiro gigante acusa o cara de estar mancomunado com os bandidos. O Ivan tenta explicar numa boa que aquele gigante colossal está fazendo uma confusão tremenda. Um método bizarro de interrogar usando poções de cura é famoso de um jeito assustador até entre os generais de elite. Depois de entender que o veterano só estava tirando informações do suspeito, o grandão se acalma na hora. Uma energia extremamente gelada surge do nada e faz o guerreiro gigante travar de puro choque. No meio dos destroços, a lendária princesa aparece coberta por uma energia assustadora de pura destruição. O gigante do norte corre chorando de alegria ao ver que sua querida princesa está inteira e salva. Vendo aquela cena de longe, o Ivan lembra que já tinha cruzado o caminho da herdeira real 7 anos atrás. Naquela época ela era só uma garotinha, mas existe o risco dela ainda lembrar da cara dele. Como a princesa já está segura com seu protetor gigante, o veterano acha melhor sumir dali para não ser reconhecido. Sentindo uma mudança no ar, a princesa olha para cima, mas o salvador misterioso já desapareceu sem deixar rastros. O guerreiro gigante fica pensando no estilo de luta perfeito e mortal que acabou de presenciar no campo de batalha. Aqueles golpes sinistros de machado que o desconhecido usou são idênticos ao estilo de combate do seu velho amigo Einar. Juntando os pontos, ele saca que só um candidato a herói lendário poderia ter uma habilidade de luta tão absurda assim. Curioso, o grandão pergunta para a sobrinha se ela ainda se lembra de um cara chamado Ivan. Caminhando pelos trilhos no pôr do sol, a princesa lembra com carinho daquele herói de infância que era super gente boa. Mesmo com os boatos de que o guerreiro lendário morreu faz 2 anos, o tio dela acha que ele só deixou a barba crescer. Bem longe daquela bagunça, o Ivan solta um suspiro pesado no trem pensando em como aquela missão foi cansativa e sem retorno financeiro. Com a princesa perigosa devidamente entregue na academia, a primeira grande missão do tutorial foi concluída com sucesso. A luz do sol brilha sobre o enorme santuário da academia, trazendo uma paz temporária para esse mundo caótico. No silêncio da sua sala, o diretor analisa as fichas dos novos herdeiros lendários que estão chegando na escola. Vários guerreiros de respeito já estão se movimentando pela capital enquanto a grande história começa a se desenrolar. O Ivan faz as contas das suas obrigações, torcendo para que aguentar mais 2 ataques de trem encerre logo esse tutorial bizarro. Pensativo, o veterano começa a escrever uma lista de comidas da terra que quer provar e vai riscando os primeiros desejos. O grande sonho dele é comer um prato bem apimentado daqueles carrinhos de rua idêntico aos que comia antigamente. Com uma saudade imensa de casa, o limpador cansado é surpreendido por um sussurro vindo direto da janela. O Ivan vira a cabeça assustado e dá de cara com uma órfã adolescente sorridente pendurada do lado de fora da janela. A garota folgada entra na sala como se nada tivesse acontecido, deixando o veterano sem entender como ela subiu até ali. Pelo visto, escalar uma parede de pedra de 3 andares é a coisa mais normal do mundo para os órfãos daquele lugar.
Levando a garotinha travessa de volta para um lugar seguro, o Ivan só consegue suspirar com a bagunça que virou a sua rotina. As crianças adoram brincar de pique-esconde tentando passar despercebidas pelo novo diretor misterioso. Até os ataques surpresa mais silenciosos dão errado porque o Ivan consegue pegar qualquer coisa no ar sem nem olhar. Nenhum esconderijo funciona contra o veterano lendário que acha cada um dos fujões num piscar de olhos. Mesmo com essa banca de mal encarado, Ivan carrega as crianças no colo e acaba virando parceiro de brincadeiras favorito delas. O soldado aposentado torce para que esses joguinhos de espionagem ajudem as crianças a sobreviver em um mundo tão cruel. O Ivan realmente achou que tinha conquistado o sossego e a liberdade que tanto queria dentro daquela academia calma. Numa noite de tempestade, uma refém amarrada na cadeira avisa os sequestradores sobre a fúria do seu diretor. Sem entender nada daqueles avisos malucos, os capangas exigem saber onde ela aprendeu a ocultar a sua presença tão bem. Cheia de marrã, a refém diz que o lendário Ivan Petrovich é o seu protetor pessoal, deixando os bandidos completamente perdidos. Os sequestradores começam a rir da cara dela, dizendo que esses são os nomes mais comuns de todo o reino. A zoeira deles acaba na hora quando uma presença assustadora surge nas costas deles, querendo ouvir aquele nome de novo. A refém chorosa olha para cima aliviada quando uma silhueta sombria com uma aura vermelha assassina aparece na luz. Imponente no meio da escuridão, o Ivan se prepara para o combate, vendo que a sua vida tranquila acabou outra vez. Os funcionários do orfanato, desesperados, avisam o soldado aposentado que uma das crianças acabou de ser raptada. Olhando para um uniforme abandonado, o lendário limpador percebe uma marca de mão em forma de cruz de um grupo inimigo. O Ivan reconhece na hora a assinatura da pessoa mais perigosa que ele tentou evitar de qualquer jeito nessa nova vida. Aquela marca sinistra pertence ao seu antigo mestre, o criador implacável do esquadrão de extermínio de elite. Escondida nas sombras, uma mulher misteriosa dá um sorriso maldoso pensando no seu antigo funcionário aposentado. Essa mente brilhante das sombras esteve criando um grupo de assassinos de elite por baixo dos panos para caçar suas presas. De volta aos trilhos congelados, o guerreiro gigante manda mais uma machadada violenta no ar. O Ivan consegue defender o ataque por muito pouco enquanto a força do impacto quebra todo o gelo abaixo deles. O lendário especialista cerra os olhos sem acreditar que a situação está saindo totalmente do controle dele. Esse oponente misterioso tem uma força bruta que não faz o menor sentido para um simples bandido de tutorial. Girando seus machados duplos com maestria, o Ivan trava o gigante em um combate frenético com metal voando para todo lado. O veterano não consegue entender como um inimigo desse nível apareceu tão cedo nessa história. As armas colidem soltando faíscas sem parar, o que prova que tem algum vilão muito sinistro comandando esse ataque. Do nada, o Ivan se toca de que a princesa, que é peça-chave do grupo principal, continua presa nas ferragens. O tio desesperado solta um rugido furioso, pronto para passar por cima do limpador lendário para salvar a garota. Enquanto isso, dentro do vagão escuro e destruído, uma garota assustada se agarra ao seu violino enquanto os bandidos chegam perto. Os saqueadores nojentos dão risadinhas achando que encurralaram uma refém totalmente indefesa. Um bandido otário mal elogia a beleza dela e já leva uma violinada violenta bem no meio da cara. Ela começa a girar um instrumento pesado feito um martelo de guerra, mandando os caras voando longe com extrema facilidade. Os capangas que sobraram tremem de pavor ao ver a menina segurando o violino quebrado com as mãos trêmulas. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela chora de raiva pela perda do seu violino de 2 anos chamado Clanky. Esses bandidos idiotas esqueceram que o sangue do lendário Carrasco do Norte Einar corre direto nas veias dela. Vendo o estado do seu parceiro, ela fica cheia de ódio e se prepara para varrer o resto daqueles ladrões do mapa. Os caras entram em desespero total e começam a berrar para todo mundo dar no pé o mais rápido possível. Com os olhos brilhando em vermelho, a estudante de música mais apavorante do mundo parte com tudo para cima deles em busca de vingança. Enquanto a galera grita por socorro na carruagem toda quebrada, Ivan só fica de longe observando aquele caos acontecer. Um dos bandidos voa de cabeça para baixo pelo céu depois de tomar um golpe bizarro de forte da garota. Os ladrões fogem berrando que aquela mina é maluca no exato momento em que os 2 guerreiros lendários param a briga insana deles. Do nada, o gigante do norte entra em choque e quer saber desesperadamente se a sua querida princesa está bem. Aquele brutamontes para o ataque no meio do caminho porque finalmente caiu uma ficha muito estranha na cabeça dele.
Na hora Ivan lembra daquela regra clássica de que todo problemão sempre traz um aliado apelão para ajudar. Achando que o veterano é um dos vilões, o gigante já chega intimando para saber se Ivan está de esquema com os bandidos. Apontando aquela arma gigantesca, o grandão furioso acusa o limpador de dar uma poção suspeita para ajudar o inimigo. Mas na verdade jogar energético curativo em prisioneiro quase morto é só um truque clássico de interrogatório que ele aprendeu no exército. Assim que descobre que o lance da poção assustadora era só para arrancar informação, o gigante se acalma na mesma hora. Uma vibe bizarramente fria surge do nada e faz aquele guerreiro colossal travar de tanto medo. O tio desaba no choro de alívio e corre para dar um abraço apertado na sua sobrinha bem no meio dos destroços. Olhando os dois de longe, Ivan se lembra de quando cruzou o caminho com aquela garotinha da realeza há 7 longos anos. Naquela época ela era só uma criança indefesa, mas o sexto sentido dele avisa que ela ainda pode lembrar do seu rosto. Vendo que a menina está super protegida por aquele guarda-costas monstro, o soldado aposentado decide sumir dali de fininho. Sentindo que tem alguém olhando, a garota vira rápido, mas só consegue ver um vulto sumindo na escuridão. Para não estragar seu disfarce, o lendário limpador prefere evaporar no meio da fumaça. O gigante fica com cara de pensativo analisando o rastro de energia absurdamente perfeito que ficou no ar. Aquele guerreiro enorme do norte saca na hora que aquilo é o estilo de combate mortal das forças especiais de Krasilov. Ele percebe que o jeito que aquele cara misterioso usa o machado é idêntico ao estilo do seu velho parceiro Einar. Só existia uma pessoa no mundo inteiro com uma habilidade de combate tão assustadora e precisa assim. Batendo aquela curiosidade, o guerreirão pergunta para a sobrinha toda animada se ela ainda lembra de um cara chamado Ivan. Caminhando pelos trilhos no pôr do sol, a princesa lembra com carinho daquele herói de infância como alguém super doce e gentil. Mesmo com os boatos de que o guerreiro lendário tinha morrido, o tio dela desconfia que ele só deixou a barba crescer para se disfarçar. Bem longe daquela bagunça, Ivan solta um suspiro pesado dentro do trem pensando no trabalho cansativo que ele fez de graça. Com a princesa encrenqueira devidamente guardada na academia, a primeira grande missão do tutorial foi concluída com sucesso. O sol brilha forte no enorme santuário da academia, trazendo um pouco de paz temporária para esse mundo de fantasia caótico. No silêncio do seu escritório, Ivan analisa as fichas dos outros descendentes de heróis lendários que estão a caminho. Vários caras poderosos já estão se movimentando pela capital enquanto a história principal finalmente começa a andar. O limpador veterano fica de olho na localização de cada um deles para garantir que ninguém estrague o seu sossego. Ivan faz as contas dos seus deveres na esperança de que sobreviver a mais 2 ataques de trem encerre de vez esse tutorial. Pensativo, o veterano começa a rascunhar uma lista de comidas da terra que está doido para comer e vai riscando os primeiros desejos. Ivan escreve detalhadamente os pratos do seu mundo, sonhando em comer aquele lanche de rua apimentado que ele tanto ama. Ele quer exatamente aquele salgado raiz de cantina de escola, ignorando qualquer versão gourmet de franquia moderna. Com o coração apertado de saudade de casa, o limpador cansado é assustado por uma vozinha vinda lá da janela. Ao se virar assustado, o veterano dá de cara com uma órfã adolescente toda sorridente pendurada do lado de fora do escritório. A garota folgada vai entrando de boa enquanto o veterano confuso tenta entender como ela conseguiu escalar aquele prédio. Subir uma parede de pedra de 3 andares parece ser só mais uma terça-feira normal na vida das crianças daquele orfanato. Levando a pestinha de volta para um lugar seguro, Ivan só consegue suspirar com a bagunça que virou a sua rotina. A criançada do orfanato adora aquela brincadeira tensa de tentar passar de fininho pelo novo diretor misterioso sem ser pega. Até os ataques mais silenciosos dão errado porque o Ivan pressente qualquer coisa vindo na direção dele bem antes do impacto. O nosso lendário limpador pega o objeto voador no ar com a maior facilidade do mundo e sem nem precisar olhar para trás. Nenhum esconderijo funciona contra o veterano lendário, que acha cada um dos fujões em questão de segundos. Ivan surge atrás de um órfão escondido, parecendo um verdadeiro monstro, logo após rastrear o esconderijo secreto dele. Pegando a criança assustada no colo com todo cuidado, o diretor veterano mostra que é o protetor definitivo daquela galera. Levando o garotinho nos ombros, o soldado lendário acaba virando o parceiro de brincadeiras favorito de todo mundo ali. No fundo, Ivan espera que esse esconde-esconde treine os pequenos órfãos para sobreviverem nas ruas perigosas daquele mundo. O veterano achava que finalmente tinha conseguido sua liberdade e paz, até que uma noite de tempestade muda o rumo das coisas.
Amarrada numa cadeira, a refém tenta avisar os sequestradores sobre o perigo que é irritar o diretor dela. Sem entender nada daquele papo, os capangas querem saber onde ela aprendeu a ocultar a sua presença tão bem. Com a maior pose do mundo, a garota avisa que o lendário Ivan Petrovich é o cara que cuida dela. Um silêncio bizarro toma conta do lugar enquanto os sequestradores tentam processar o nome desse chefe misterioso. Os bandidos começam a rir da cara dela, dizendo que esses são os nomes mais comuns e sem graça de todo o reino. Mas a piada perde a graça rapidinho quando uma energia assustadora surge bem atrás de onde eles estão. Escondido na escuridão, um vulto misterioso exige que eles repitam aquele nome mais uma vez. Tremendo de pavor, a jovem refém junta todas as suas forças para clamar pelo seu herói salvador. Uma silhueta sinistra fica cara a cara com a garota, mostrando uma marca assustadora que pertence ao antigo chefe dela. No santuário, Ivan Petrovich encara os trapos rasgados das roupas da menina com uma fúria silenciosa de dar medo. Chorando sem parar, os funcionários do orfanato contam o desespero de terem visto a garotinha ser levada por criminosos. O limpador lendário bate o olho e reconhece na hora o símbolo de cruz marcado naquele tecido. Percebendo que o seu descanso vai ter que esperar, o veterano de guerra se arruma para ir atrás do seu próprio passado. Aquela marca brilhante significa um chamado obrigatório vindo direto do chefe implacável do seu antigo esquadrão. A mente por trás de tudo passa a mão no cabelo da menina, assustada enquanto arquiteta seu plano maligno. Ela dá um sorriso maldoso ao perceber que o seu antigo soldado tentou de tudo para fugir do passado sangrento. A chefe suprema já mandou a sua assassina de elite Henrique começar a caçada implacável pelo desertor. Os guardas armados andam pelo esgoto úmido sem ter a menor noção de que o limpador lendário já está ali. Ivan não leva nem 3 horas para achar a masmorra secreta e se infiltrar nas sombras sem chamar atenção. No jardim principal da cidade, as estátuas gigantes prestam homenagem aos antigos combatentes da Grande Guerra. A população entrou em pânico total quando o monumento do herói sem nome sumiu misteriosamente do mapa de um dia para o outro. Nas ruas, as pessoas comentavam indignadas que alguém tinha conseguido roubar um monumento inteiro sem deixar nenhuma pista. Sendo uma peça fundamental do grupo de heróis, Henrique acha que é a única pessoa com o direito de lamentar pelos que morreram. Parado na frente da estátua, Ivan percebe que o fim do antigo grupo esconde um segredo muito mais sinistro. O soldado examina uma mensagem recém-descoberta assinada pela princesa e por aquela mercenária chamada Henrique. Numa última homenagem aos velhos parceiros, Ivan abaixa a cabeça fazendo um momento de silêncio. Ele logo afasta a tristeza, lembrando que chorar não serve para nada, já que em breve estará lutando de novo. Do nada, um túnel de pedra bem pesado começa a se abrir com um barulho rangente bem debaixo do monumento. Sentindo uma energia que ele conhecia muito bem, Ivan entra com cuidado naquela passagem escura. Lá no fundo da terra, uma sala secreta cheia de luxo brilhava com uma iluminação bem aconchegante. Uma voz bem conhecida quebra o silêncio, provando que os laços do passado deles ainda não foram desfeitos. Relaxada no escuro, uma mulher misteriosa comenta que já se passaram 7 anos desde a última conversa deles. A mercenária do grupo de heróis Henrique Serejevica dá as boas-vindas, debochando do seu querido pequeno Ivan. No passado, ela traiu seu próprio mestre para impedir um massacre de vampiros antes de se tornar uma assassina profissional. A terrível mestre das sombras, Henrique, oferece de deboche um chá quente para o seu convidado. Ivan recusa a bebida tranquilamente, dizendo que prefere as coisas bem geladas. Sem paciência para a conversa fiada, o veterano já manda a real, perguntando onde esconderam a garota. Henrique dá risada enquanto o guerreiro desliza a mão discretamente para pegar a faca escondida embaixo da mesa. A assassina profissional avisa que não é uma boa ideia mostrar os dentes, mas garante que a refém continua inteira. Uma aura assassina gigantesca e assustadora envolve o veterano como se fosse uma cobra fantasma gigante. Soltando todo aquele poder esmagador, ela exige saber qual é o verdadeiro plano do ex-parceiro. A vilã desconfia que o limpador aposentado está treinando em segredo um exército com crianças superdotadas. A assassina encara aquela encarada feia como um pedido de briga e finge estar super ofendida. Por dentro, ela ri daquela barba ridícula usada de disfarce, mas fica tensa ao ver que ele não vai recuar nem 1 milímetro. Ivan fica pensando em silêncio sobre quanta informação confidencial ele pode abrir para aquela ex-aliada. 4 anos após a queda do Lorde Demônio, o reino dividido de Krasilov ainda vive uma disputa de poder insana.
Um príncipe ambicioso e violento quer guerra com todo o mundo enquanto a princesa Elisaveta luta para manter a paz interna. Para dar segurança às pessoas importantes que estão entrando na escola, a princesa mandou secretamente o seu agente mais perigoso. Percebendo que ela estava desconfiada, o lendário limpador começou a achar que seu plano secreto tinha sido descoberto. Um calafrio bateu em Ivan quando ele se deu conta de que sua antiga parceira talvez não estivesse mais do lado da princesa. Pensar na hipótese de Henrique se aliar àquele príncipe herdeiro ambicioso deixou o cara completamente tenso. O clima ficou pesado no quarto silencioso com a energia de batalha desses dois guerreiros lendários prontos para o pior. Tentando evitar uma treta, o limpador veterano logo mudou de assunto e perguntou sobre a nova aprendiz misteriosa dela. A assassina das sombras deu um sorriso sinistro quando Ivan avisou que qualquer vacilo com a garota destruiria o reino inteiro. Ivan mandou um blefe de leve, mas a assassina entendeu tudo errado e achou que ele estava ameaçando ela diretamente. O veterano achou que tinha resolvido a parada, mas a ladra lendária deu um tapão na mesa de tanta raiva. Henrique não perdeu tempo e chamou sua discípula escondida para encarar o veterano cara a cara bem ali no quarto. Do nada, uma garotinha humana super fofa e sorridente entrou no aposento chique e se apresentou toda educada para o limpador. O limpador quase caiu para trás ao descobrir que uma assassina vampira impiedosa estava criando uma humana comum. A garotinha defendeu sua mestra com unhas e dentes, dizendo que a verdadeira humanidade vem do coração e não da raça. Aquela inocência tão pura mexeu com o coração do veterano cascudo, que sabia muito bem como aquele mundo era cruel. Henrique soltou uma aura assassina bizarra, prometendo acabar com a raça do seu antigo colega se ele encostasse um dedo na menina. Desembainhando sua espada afiada, Ivan se preparou para colocar à prova a lealdade dela usando as memórias do passado como combustível. Ivan exigiu saber qual foi o acordo sinistro que Alexandre propôs para conseguir fechar aquela aliança duvidosa. Henrique ficou sem entender nada porque ela jurava que o veterano ainda estava na mesma equipe do antigo chefe deles. O nosso protagonista lendário tratou de esclarecer as coisas, afirmando que nunca foi amigo daquele tirano safado. Todo aquele clima pesado sumiu num piscar de olhos quando os dois guerreiros perceberam que estavam falando de coisas totalmente diferentes. Cansada de tanta confusão, a grã-mestra se jogou na cadeira enquanto sua discípula dava risada da situação. A garotinha toda brincalhona começou a zoar sua mestra envergonhada, dizendo que ela combinava direitinho com aquele veterano marrento. Aliviado por não precisar sair no soco, Ivan relaxou os ombros e soltou um suspiro pensando em como seu trabalho era cansativo. Tomando um gole do seu chá quentinho, o guerreiro cansado comemorou por ter resolvido aquela treta enorme sem precisar derramar sangue. No fundo, ele tinha certeza de que a grã-mestra faria de tudo para proteger sua pequena aprendiz de qualquer perigo no exame. Ver aquela assassina lendária demonstrando tanto carinho deixou clara a conexão de verdade que existia entre mestre e aluna. Curiosa com a situação, a grã-mestra quis saber por que diabos Ivan estava ensinando técnicas avançadas de luta e infiltração para órfãos. Deixando aquele esconderijo subterrâneo para trás, o veterano começou a longa caminhada de volta para o seu orfanato. Com o céu pintado pelas cores do entardecer, Priscila finalmente tomou coragem para puxar assunto com o seu protetor. Com os olhos cheios de lágrimas, Priscila perguntou se ele estava planejando ir embora e deixar todo mundo para sempre. Ivan se lembrou de que seus encontros misteriosos com os agentes do governo provavelmente deixaram a garota morrendo de medo. Bem no fundo, o veterano reencarnado só conseguia pensar na lista de comidas coreanas que ele estava morrendo de saudade de comer. O limpador cascudo ficou em silêncio, pensando se as crianças tinham sacado suas reais intenções de dar no pé dali. Em seus pensamentos, ele confessou que seu objetivo final era vazar daquele mundo de fantasia e voltar para sua antiga vida. O choro baixinho de alguém cortou os pensamentos dele, fazendo o cara olhar para baixo totalmente assustado. Priscila desabou em lágrimas, implorando para o diretor não abandonar as crianças sozinhas naquele mundo tão impiedoso. O lendário limpador finalmente entendeu que toda aquela loucura que ela fez era puro desespero de quem não tinha escolha. A coitada só tinha entrado na cidade para arrumar um emprego, mas acabou sendo confundida com uma espiã perigosa por uns capangas. Colocando seu casaco pesado sobre os ombros trêmulos da garota, o veterano tentou acalmar aquele coraçãozinho desesperado. Mesmo querendo muito ir embora dali, ele sabia que não podia largar de mão aquelas crianças inocentes que prometeu cuidar. Olhando para a garotinha chorando daquele jeito, o soldado lendário tomou sua decisão definitiva sobre o que faria a partir dali.
Ele acalmou a menina explicando que só iria para a Universidade de Saint Ian e prometeu que voltaria sempre para visitar o pessoal. Aquela resposta tirou um peso enorme das costas dela, fazendo surgir um sorriso de alívio no meio de tantas lágrimas. Olhando para o abrigo que construiu, Ivan percebeu que precisaria de pelo menos mais uns 3 anos para terminar sua missão secreta. Decididas a ficarem perto do seu tutor querido, as crianças descobriram que ia rolar um exame de admissão para a Universidade de Saint Ian's. Elas então bolaram um plano secreto para passar nessa prova sinistra sem deixar o diretor desconfiar de absolutamente nada. Uma chama de pura determinação acendeu no peito de cada um e a garotada do orfanato entrou em um ritmo insano de estudos. Sem desconfiar de nada do que estava rolando, Ivan olhava seus relatórios crente de que seus planos estavam correndo perfeitamente. Tendo as filhas do guerreiro berserker e da ladra vampira sob sua asa, a coleção do nosso protagonista estava quase completa. Agora o mestre da limpeza já estava de olho em um novo alvo enquanto um trem a vapor cruzava as terras do reino em alta velocidade. Viajando bem plena em uma das cabines estava Isabelle, a filha do herói lendário que logo teria seu caminho cruzado com o do nosso veterano.